Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que nós começamos a semana passada, onde nós pegamos um personagem a cada dia, um personagem do Antigo Testamento e fizemos uma relação com Jesus. Porque o Antigo Testamento são as profecias. E Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso eu peguei um personagem, são vários, mas eu peguei, no primeiro dia eu falei sobre Adão, segundo dia sobre Abraão, depois nós falamos sobre Jacó, Moisés, ontem falamos sobre Jonas, e hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre Isaías. E a gente pode perguntar, o que foi que aconteceu com Isaías que nós podemos se lembrar de Jesus? Isaías foi um profeta que falou sobre Jesus, o sofrimento que Jesus ia passar por amor a nós, para pagar os nossos pecados. Antes de Jesus nascer, há muitos anos atrás, 700 anos atrás, Isaías já estava falando sobre Jesus. Que lá em Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar sobre o sofrimento de Jesus, todo o sofrimento que Jesus passou. Ele começa lá, o livro de Isaías, no capítulo 53, logo no versículo 1, ele faz duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí ele faz outra pergunta. A quem se manifestou o braço do Senhor? Essas duas perguntas é para a gente questionar, para a gente refletir o que é que ele agora vai falar sobre a pregação que é feita hoje, sobre o sofrimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, por amor a nós. Olha o que foi que Jesus fez por nós. Vamos agora ver um pouquinho o que é que Isaías diz, o que é que Jesus vai sofrer. Ele começa dizendo que subirá uma pessoa como renovo. Esse renovo é um ramo que frutificará, é um tronco que sai lá da raiz da cidade de Jessé. Esse renovo são as boas novas que ia nascer, que era Jesus Cristo. Ele diz que saiu de uma raiz, de uma terra seca. Que terra seca é essa que Isaías está falando? A cidade de Nazaré. Quando Jesus foi convocar os seus discípulos e Filipe foi mostrar Jesus ali a Bartolomeu, conhecido como Natanael, Natanael questionou: este homem aí veio de Nazaré e de lá sai coisa boa de Nazaré? E Jesus ficou admirado com Natanael, diz: eu vi você debaixo da figueira. Figueira significa todo Israel. E aí Jesus convoca Bartolomeu, conhecido como Natanael. E Natanael tinha questionado com Filipe, porque Filipe diz: olha, encontramos o Messias, está aqui, Jesus de Nazaré. Aí Natanael questiona: e ele é de Nazaré e de lá sai coisa boa? É por isso que Isaías diz: olha, ele saiu de uma raiz de uma terra seca. A cidade de Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes. E quando Jesus convoca Natanael, e ele diz: olha, você vai ver coisas que você talvez nem acredite, mas só em você estar me vendo, estar me reconhecendo, porque Natanael diz: você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. E Jesus: só porque eu estou dizendo, você acredita? Quer dizer, que bom, Diferente lá de Tomé, Mas aí Isaías continua dizendo que não existia beleza nem formosura ali na cruz, depois de todo o sofrimento, chicoteado, espancado. Não existia ali no rosto de Jesus nem beleza nem formosura, que alguém o desejasse, dissesse que homem bonito. Não, ele estava muito machucado por amor a nós.
Isaías disse que ele foi desprezado. Foi isso que muita gente fez naquela época, desprezaram Jesus. Isaías já estava dizendo que as pessoas iam fazer isso, iam desprezar, que Jesus era um homem de dores, um homem que apanhou muito, ia apanhar muito. Isso tudo Isaías falando, tudo que Jesus ia passar. A gente vai encontrar, depois você encontrar no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 7, é Isaías falando de Jesus Cristo, que não tinha nem nascido ainda. Ele diz que Jesus tomou as nossas dores, tomou para Ele, para pagar os nossos pecados. Ele foi ferido e oprimido. No meio da rua, Jesus foi humilhado, foi ferido e oprimido, foi castigado por causa dos nossos pecados. E caiu sobre Ele todo o nosso pecado, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Isso tudo Isaías falando que Jesus ia passar por tudo isso por amor a nós. Você imaginou a pessoa dizer que daqui a 700 anos vai acontecer isso, alguém vai morrer por toda a humanidade, vai sofrer, vai ser humilhado, chicoteado, crucificado. E no versículo 7, Isaías diz assim, olha, ele será levado ao matadouro como uma ovelha muda, e diante dos seus tosqueadores, ele não vai abrir a sua boca. Jesus não abriu a sua boca, não reclamou, não se lastimou, não gritou. Por amor a nós, ele não abriu a boca. Ele levou o meu e o seu pecado nas costas dele. Ele pagou os nossos pecados. Nós precisamos agora crer nesse Jesus Cristo, ser grato a Ele. Isaías 53, do versículo 1 ao 7, você vai ver todo o sofrimento que Isaías estava dizendo que Jesus ia passar, que ia levar todos os nossos pecados nas costas dele. Foi por amor que ele se entregou, por mim e por você. Ele pagou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Todo o peso, todo o pecado caiu sobre ele. Caiu sobre Jesus Cristo. Todo o pecado da gente caiu sobre Jesus. Todo o sofrimento que a gente ia passar, Jesus quem passou por nós. Agora Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu o diabo ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Como estava escrito nas Escrituras, ele ressuscitou e hoje vive e reina para sempre dentro dos nossos corações. Tivemos a oportunidade que durante esta semana nós vimos alguns personagens do Antigo Testamento em relação a Jesus Cristo. Então nós precisamos entender o quanto Deus nos ama. Deus nos ama tanto que foi capaz de dar seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi este amor incondicional que Deus tem por cada um de nós, capaz de dar seu único Filho para pagar os nossos pecados. E ao ressuscitar no terceiro dia, nós agora temos a certeza deste poder que Deus tem de ressuscitar. Jesus ressuscitou e vive no meu e no seu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem escutado, tem refletido, tem guardado no seu coração as mensagens que Deus tem colocado no meu coração e chega até o seu. Compartilhe com as pessoas. Fale do amor que Jesus tem por nós. Fale que no Antigo Testamento são as profecias e que no Novo Testamento essas profecias foram cumpridas com o nascimento de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição. Que nós possamos adorar, agradecer e engrandecer esse Deus maravilhoso, porque só através dele é que nós temos acesso a Deus. Paulo diz que não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. É Jesus que nos liga a Deus. É Jesus, foi Ele que morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Que Deus nos abençoe
E o povo de Deus diz: amém. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui trazendo uma nova mensagem para os nossos corações. Que Deus te abençoe.